Bom dia, gente. Eu sou a Caroline. Eu e meu grupo, nós decidimos, fazer essa comparação entre a Constituição brasileira e a Constituição turca, que embora elas sejam documentos legais que estabelecem os princípios fundamentais e as estruturas do governo em seus respectivos países, existem algumas diferenças notáveis entre elas, tipo na origem e na história, que na Constituição brasileira, ela foi elaborada após o fim do regime militar, a de 1988, visando estabelecer um Estado democrático de direito com garantias de direitos individuais, liberdades civis e divisões de poder. E a turca? Em 1923, a República da Turquia foi proclamada e uma nova Constituição foi adotada em 1924, estabelecendo o regime secular e os fundamentos do Estado turco moderno. Desde então, a Turquia passou por várias constituições e períodos de instabilidade política, incluindo intervenções militares até a adoção da atual Constituição em 1982, durante o regime militar. Esta Constituição, embora tenha passado por várias emendas, continua em vigor, estabelecendo sistemas presidencialistas com um forte poder executivo. E também é diferente nos sistemas de governo, já que o Brasil adota um sistema presidencialista, onde o presidente é tanto chefe de Estado quanto chefe de governo. Já na Turquia, por outro lado, o sistema do governo é parlamentarista, com um presidente como chefe de Estado e um primeiro-ministro como chefe de governo até 2018, quando houve um referendo para mudar para um sistema presidencialista. Diferentemente também das proteções e direitos, já que ambas as constituições garantem uma série de direitos e liberdades fundamentais aos cidadãos, incluindo a liberdade de expressão, religião e direitos civis básicos. No entanto, a extensão e a aplicação desses direitos podem variar entre os dois países devido às diferenças culturais, sociais e políticas. Tanto o Brasil quanto a Turquia possuem constituições que garantem uma série de proteções e direitos aos cidadãos. Algumas dessas proteções de direito incluem, no Brasil, direitos individuais, direitos sociais, direitos políticos. Na Turquia, liberdades fundamentais, direitos sociais, direitos culturais e religiosos, igualdade perante a lei. As estruturas e organizações do Estado. A Constituição brasileira estabelece um sistema federativo, dividindo o país em estados e municípios com um certo grau de autonomia. A Constituição turca também prevê um sistema federativo, mas com um governo central mais forte em comparação às unidades federativas. No Brasil, se tem o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário e o federativo, em que no executivo, chefiado pelo presidente da República, que é o chefe de Estado e chefe do governo, o presidente é eleito pelo voto popular para um mandato de 4 anos. No legislativo é bicameral, composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senador Federal. Já no Poder Judiciário, o encarregado de garantir a aplicação da lei e da justiça. E na Federativa, o Brasil é uma república federativa composta por estados, municípios e o Distrito Federal. Na Turquia, o Poder Executivo. Historicamente, a Turquia tinha um sistema parlamentar, onde o primeiro-ministro era chefe de governo e o presidente era mais uma figura cerimonial. Mas o presidente é eleito por voto popular para um mandato de 5 anos, com possibilidade de reeleição. E o Poder Legislativo. O parlamento turco é unicameral e é chamado de Grande Assembleia Nacional da Turquia. Os membros são eleitos por voto popular para mandato de 5 anos. Poder Judiciário. O sistema judicial turco é independente e é composto por tribunais de diferentes instâncias. O Conselho de Justiça supervisiona a nomeação e disciplina dos juízes e promotores. A divisão administrativa. A Turquia é dividida em províncias, que por sua vez são subdivididas em distritos e municípios. Religião e Estado. A Constituição brasileira estabelece um Estado laico, onde não há uma religião oficial de Estado, e a liberdade religiosa é protegida. Por outro lado, a Constituição turca tem uma relação mais próxima entre a religião e o Estado, com o Islã sendo a influência significativa na sociedade e nas políticas turcas. Nas Forças Armadas e na política, tanto o Brasil quanto a Turquia têm forças armadas com um papel significativo na história política do país, incluindo intervenções militares em governos civis. Ambas as constituições buscam estabelecer um equilíbrio entre as instituições civis e militares, e, embora a extensão desse equilíbrio possa variar ao longo do tempo. No Brasil, histórico, o Brasil tem uma longa tradição de intervenção militar na política, incluindo os períodos de regime militar, como ocorreu em 1964 e 1985.
A subordinação civil, em que a Constituição brasileira estabelece a subordinação das Forças Armadas ao poder civil, como presidente da República, como comandante-chefe das Forças Armadas. Missões e operações. As Forças Armadas brasileiras estão envolvidas em operações de segurança interna, como patrulhamento de fronteiras e operações de combate ao crime organizado. Já na Turquia, histórico. A Turquia também tem uma história de intervenção militar na política, com uma série de golpes militares ao longo do século XX. No entanto, o papel político das Forças Armadas turcas diminuiu consideravelmente nos últimos anos. Laicidade. As Forças Armadas turcas, historicamente, desempenham um papel de defensores da laicidade do Estado, intervindo em situações onde viam ameaças ao secularismo. No entanto, após as reformas e mudanças políticas, houve uma redução do envolvimento militar na política. Participação em conflitos regionais. Devido à sua localização estratégica, as Forças Armadas turcas têm desempenhado um papel ativo em conflitos regionais, como a Guerra Civil na Síria e o conflito curdo na Turquia e no Iraque. E nas reformas que houveram nos últimos anos, o governo turco tem promovido uma série de reformas visando fortalecer o controle civil sobre as Forças Armadas e reduzir seu papel na política, como parte de um processo mais amplo de democratização. Obrigada pela atenção e espero que tenha sido muito enriquecedor para vocês, da mesma forma que foi para a gente.